Fala pessoal do Penduro Jaleco, meu nome é Isaac, sou estudante do curso de Medicina e hoje iremos iniciar uma sessão de entrevista com internos, residentes, médicos, trazendo dicas, sabendo da trajetória e, para tanto, convidamos hoje o Dr. Felipe, ele que aparece sempre nas redes sociais lá do Penduro Jaleco. O pessoal fica perguntando quem é esse e decidimos entrevistar ele. E vamos iniciar a entrevista. Pode se apresentar, Felipe? Bom, eu sou Felipe Domeneghetti, sou residente aqui do Hospital Universitário de São Francisco, aqui em Bragança Paulista, né, que é onde o Isaac também faz aí o curso dele na Universidade de São Francisco, aqui em Bragança. Eu sou R2 de Clínica Médica, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí de clínica, da minha experiência. Entendi. O Felipe, eu conheço ele desde que ele era interno, ele e a namorada dele, né? A gente se conheceu e desde então construímos uma excelente amizade e é um prazer encontrá-lo e trazer ele um pouquinho para conversar conosco sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu poderia fazer, Felipe, por que você decidiu fazer medicina, né? Por que decidiu? Olha, essa é uma pergunta que várias vezes ela é feita assim para mim e eu nunca soube falar o porquê 100%. É sempre um conjunto de coisas que me levaram a fazer medicina. Principalmente é porque eu venho de uma família de médico, então eu sempre tive contato com a área da medicina e a área da saúde desde criancinha. Então meus pais chegavam em casa e eles comentavam às vezes como foi o dia, como foi o atendimento, algum paciente que chamou mais atenção. Então sempre eu ia absorvendo, sabe? E criava uma curiosidade na minha cabeça. E aí quando eu estava lá com meus 17 anos, que é o final do ensino médio, né, que precisava prestar alguma coisa, eu não tinha outra opção a não ser fazer medicina. Porque eu via meus pais como um bom exemplo, sabe? Então eu também me espelhava e queria fazer uma coisa parecida do que eles fizessem. E além disso, eu sempre tive mais facilidade nas áreas das ciências biológicas, gosto muito de biologia. Então foi por isso que eu escolhi. Claro, tem muitos outros fatores, mas para resumir é isso. Entendi, Felipe. Então, o desejo por fazer medicina veio desde cedo, né? Desde cedo, isso. É um bom resumo. Convívio com seus pais. Isso. E coisa que, às vezes, no meu caso não foi assim. Ninguém na família era médico e eu decidi fazer medicina. E como foi, cara, entrar na medicina? Foi tudo algo novo? Caiu de paraquedas? Sentiu dificuldade no início? Porque a gente tem muita gente, né, que está no ciclo clínico, ciclo básico. Principalmente o básico, o medo do novo. Como foi esse primeiro contato? Teve medo? Olha, Isaac, o começo, para quem está assistindo e quem pensa em fazer, é meio desesperador, né? Porque a gente vem de uma formação que é ampla, então a gente aprende física, química, biologia, artes, português, etc. E aí quando você começa a medicina, é basicamente só medicina, né? Uhum. Então é uma coisa que é muito focada e muito especializada naquilo. Por exemplo, você lembra de bioquímica? É uma matéria, quem vai começar ou quem já sabe sobre isso sabe o terror que é bioquímica, que é um micro do microzinho. Então é bem difícil, é difícil se adaptar ao começo, mas você vai pegando o tranco e vai funcionando. Vai funcionando. Não vai? Dá, com certeza, cara. E você sentiu alguma diferença? Ciclo básico funcionava assim, o clínico, o internato, ou foi tudo a mesma coisa? Não, eu percebi assim, para quem, não sei se todas as faculdades são assim, mas a nossa, né, que é mais ou menos igual. Porque o currículo, embora o Isaac tenha feito no mesmo lugar que eu, o currículo dele já é diferente. Os primeiros 2 anos é o ciclo básico. Então, o que significa? Que é teoria, né? Então, a gente vê muita coisa teórica, vê muito livro, né? Tem que pesquisar muito e muita anatomia também. Depois que a gente vai para o ciclo clínico, aí entra mais a prática. Então, a gente começa já a ter mais acesso aí aos postinhos, a fazer as anamneses, a conversar com os pacientes. Já muda bastante então uma rotina, porque uma rotina é você chegar em casa e estudar, e a outra rotina é você não ir para casa e ir para um postinho, ou ir para algum lugar para atender um paciente. É bem diferente. E o internato, que são os 2 últimos anos, já é uma coisa que é basicamente quase, não 100%, mas é 80% prática, né, Isaac? Isso. Você não sabe ainda, mas você vai descobrir. Você em breve vai entrar no internato. E aí você fica muito tempo no hospital. Hospital e alguns estádios, ambulatório também. Então você vê mais paciente, uma coisa mais prática. Entendi. Então a medicina é dividido em 3 fases e os 2 últimos anos é muito prático, né? E o que eu percebo é que a gente entra na medicina, muita gente, pensando em fazer determinada especialidade, quando chega na metade do caminho desiste, no final mudou.
Qual era o seu desejo assim, Felipe? Eu entrei, eu querendo isso, na metade aconteceu? Aconteceu, eu acho que acontece com todo mundo, na verdade. É muito comum a gente entrar e já coloca na cabeça, quero ser um neurocirurgião famoso. Isso. Não é? Ou quero ser um cardiologista. Comigo não foi diferente. Eu entrei e pensava em fazer uma coisa, né? Nem lembro o que era, mas eu lembro que mudou. Aí quando eu entrei no internato, eu tive bastante contato com GO até. E minha mãe ela é GO, eu pensei em fazer GO. Aí no último semestre que eu mudei para fazer clínica. Então é um negócio que você vai se adaptando conforme as experiências que você vai adquirindo. Aí uma coisa chama mais atenção, você vê mais a rotina de um ou de outro, e aí você vai escolhendo o que você quer para o seu futuro. Entendi. E em que momento da faculdade você olhou e disse, não, clínica médica é isso que eu vou decidir seguir? A gente brinca de ou você é clínico ou é cirurgião. Que momento da faculdade você disse, não, eu quero clínica médica para minha vida? É uma boa pergunta. E eu, infelizmente ou felizmente, escolhi no último tempo fazer clínica médica. O meu último estágio como interno foi na clínica médica, né, quando eu estava no 12º semestre. E aí eu tenho um professor que eu gosto muito, que é um dos nossos chefes aqui, e ele me inspirou muito a fazer clínica médica. O jeito que ele pensa, o jeito que a gente chega nos diagnósticos, o jeito que a gente cuida do paciente. E aí foi por isso que eu resolvi escolher, mas foi só no finalzinho do curso de medicina. Que decidiu seguir. Você estava com dúvida em alguma área? Estava com bastante dúvida, inclusive em GO, que eu falei. Em GO. Então, GO, apesar de que GO tem clínica. Mas sim, é uma coisa meio diferente um do outro, né? É um pouco diferente. GO, clínica médica, então decidiu no último momento. Às vezes isso acontece muito, né? Sim. Eu conheço colegas que estavam muito decididos em fazer neurocirurgia, aí rodou na pediatria e disse, acho que vou fazer pediatria, acabou mudando. Não tem nada a ver uma hora com a outra, mas... E hoje é residente de pediatria. E passou de primeira na clínica médica? Passei. Eu acabei o internato, né, em dezembro, e a prova também em dezembro. Então foi assim, no último dia do internato, o dia seguinte era o dia da prova. Aí deu certo, fiz a segunda prova, que aqui é 2 fases, né? Fiz a segunda fase em janeiro e passei logo em fevereiro, já vi a notícia, eu passei direto. Beleza. Entrou na residência de primeira, agora é um desafio. Como é a residência de clínica médica? Porque hoje você é R2. Agora melhorou. Agora melhorou. Mas como é o R1 da clínica médica? Por onde vocês passam? O nosso serviço tem já uma ideia, uma organização, em outros podem até mudar, não é? Mas como foi a experiência de entrar na clínica médica, ser o R1? Olha, todo mundo sabe, todo mundo que passou por isso, né? Meus R-, meus R-, sabe que é um período muito difícil, principalmente o começo, porque você basicamente mora no hospital, não é à toa que chama residência, né? Brincadeira, não tem nada a ver. Mas você começa a viver muito o hospital, começa a ter muito tempo mais dentro do hospital do que fora de casa. E aí a responsabilidade é muito grande logo no começo, né? Porque, por exemplo, eu era interno de um dia para noite, brincadeira, mas em pouco tempo ali eu já virei um médico responsável pelos pacientes da enfermaria, por exemplo, ou do pronto-socorro. Então é uma responsabilidade muito grande e aí você precisa criar maturidade muito rápido, tá? Em relação à residência, no R1 a gente passa por meses, então cada mês é um estágio, pelo menos na clínica, tá? Então tem mês que é na cardiologia, tem mês que é no pronto-socorro, tem mês que é na enfermaria, tem mês que é no ambulatório, tem mês que você fica na UTI, então é mais ou menos organizado assim, tá? Então cada mês você tem uma dificuldade maior, por exemplo, o pronto-socorro é plantão, de 12 horas todo dia. Então é uma carga horária mais puxada. Enfermaria também é mais puxada, porque você precisa chegar mais cedo para dar tempo de ver os pacientes. Já no ambulatório é um mês que você consegue descansar um pouquinho, porque tem os horários das consultas e tem um tempinho mais livre. Então depende do mês, é mais puxado, depende do mês é mais tranquilo. E é bom que você consegue recuperar um pouquinho do cansaço, entendeu? E aí todo mundo sobrevive, não tem segredo. Entendi. Então R1, para R1, tanto para cirúrgica quanto para clínica médica, sempre é puxado, né? É puxado. Então, já adiantando, falar que não é. Já adiantando para o pessoal, você que quer residência médica, o R1 sempre é mais difícil. Só que tem uma máxima na residência, né? Tanto da clínica quanto cirúrgica. O R1 não é para sempre. O R1 tem data para acabar. Tem data para acabar. E acabou o R1, Felipe. Acabou. Entrou no R2. E como é agora o R2, a diferença do R1? A diferença é que assim, a gente tem muito menos plantão noturno, a carga horária é menor, tá? Só que a responsabilidade é maior, né? Porque a gente pensa que já sabe mais do que o R1. E muitas vezes a gente tem que ficar junto com o R1 para poder ensinar ele,
né? Ensinar tanto a prática quanto a teoria, checar o que ele está fazendo. Então a responsabilidade do R2 é maior. Mas o cansaço, pelo menos para mim, eu posso dizer que ele é menor, tá? E a gente vê que a curva de aprendizado do R1 para R2 é muito grande, Isaac. O primeiro ano do R1 você aprende muito. Por exemplo, igual eu estou falando, eu era um interno, de repente virei residente. E aprendi muito, em pouco tempo você aprende muito. É muito bom, é um aprendizado sensacional. Entendi. E falando em aprendizado, a curva de aprendizado é muito grande na clínica médica, também na cirúrgica, sempre tem alguns casos que marcam muito, né? Eu venho sempre no hospital, desde o segundo semestre, e tem alguns casos que acabam marcando, que você lembra. Nesses 2 anos, 1 ano e alguma coisa, né? Você vai terminar o 2º ano, teve algum caso, você pode compartilhar com o pessoal, que marcou muito você? Nossa, que toda vez você lembra do caso? Na verdade tem vários. E comigo o que mais me marca, infelizmente, é os pacientes que têm algum problema oncológico, né? Muitas vezes não, mas os que mais me marcaram foram pacientes jovens que a gente acabou pegando aqui na nossa enfermaria, com doença neoplásica já avançada já e com prognóstico bem ruim, difícil, sabe? E às vezes essas pessoas, elas têm filhos, têm marido ou têm esposa e muitas vezes elas passam mais tempo dentro do hospital do que dentro de casa. Então é uma coisa que sempre me dói, para falar a verdade, né? E às vezes a gente acaba perdendo o paciente pela história natural da doença mesmo. E aí toda vez é um ensinamento pra gente, sabe, Isaac? Sempre a gente pensar em fazer o melhor, aproveitar a vida do jeito mais saudável possível. É um negócio que fica na cabeça, sabe? Que marca, né? A gente, principalmente agora, no ciclo básico, depois do ciclo clínico, a gente aprende muito sobre doenças e como fizeram a pergunta, quais são as doenças que você cura? Que a gente cura? Na clínica médica, poucas são as doenças que a gente cura, mas lógico que existem. Por exemplo, pneumonia, né? Infarto a gente cura, né? Dá para curar, coloca lá o stent, a molinha onde está o problema. Mas grandes das doenças que a gente tem, na verdade, elas não têm cura, elas são comorbidades que acompanham o paciente pela vida. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, são doenças que precisam tomar o remédio todo dia. Então, você que está assistindo aí, tome o remédio todo dia, por favor. Hipotireoidismo, etc. Exatamente. E falando nisso, a gente acaba tendo aquela aventura de sempre querer dar mais para o paciente, e às vezes chega o paciente em cuidados paliativos e a gente não quer desistir do paciente, né? É verdade. E existem momentos que a gente tem que dar os cuidados paliativos e deixar o paciente, juntamente com a família, né? É verdade. Conversar com a família e deixar partir. E você, sem dúvidas, acredito que presenciou muito isso, muito, né? Basicamente aqui no nosso serviço, todo dia a gente tem esse perfil de paciente e é um aprendizado diferente da medicina curativa, né? A gente aprende muito, vou fazer medicina para salvar a vida, mas ao mesmo tempo a gente faz medicina para dar conforto, né? Então, nesses casos desses pacientes, o mais importante é a gente poder dar conforto, tanto para o pacientezinho que está nessa fase de terminalidade, quanto para a família, né? Que às vezes só quer alguém para ouvir e quer saber que essa passagem vai ser da melhor forma possível. Entendi, Felipe. E então a conclusão que você tira, a clínica médica, você está realizado nela, nunca parou e disse, para que eu fui clínica médica? Eu sei que o R1 é muito cansativo e algumas vezes você diz, meu Deus, eu não queria estar aqui. Então vem o pensamento de existência, não é? Vem. Mas você, hoje, qual a conclusão que você tira? Se sente realizado com a clínica médica? Com certeza, Isaac. Igual eu falei, a curva de aprendizado é muito grande. Então, por fazer clínica médica, eu sei que pelo menos agora, eu desenvolvi uma confiança e uma segurança de conseguir ter autonomia para poder trabalhar, para saber que eu estou fazendo o melhor para o meu paciente, em todos os aspectos, tá? É uma especialidade que vale a pena, é sim puxado, tá? Só que é uma especialidade boa porque, além disso do que eu falei, ela abre portas para as outras, né? Para subespecialidades. Então, ela é a base para você fazer cardiologia, pneumologia, reumatologia, etc. Então, vale a pena sim, e eu recomendo fazer. Mas é puxado. Me diga 3 pontos positivos da clínica médica e 3 pontos negativos para não fazer clínica médica. Você aí que está em dúvida... Olha, eu já comentei acho que isso num vídeo atrás e vou reforçar. Positivo é isso que eu falei, você tem segurança, porque você, basicamente, você não conhece tudo, mas você conhece bastante aí das doenças, né? E tem segurança para poder trabalhar e fazer o melhor para o seu paciente.
É uma especialidade que, dependendo do seu perfil, ela é muito boa para assim, quem gosta de investigar, quem tem esse perfil de querer entender o que está acontecendo. Então, para mim, é muito boa por conta disso, tá? E outra coisa que é boa, que eu já brinquei no outro vídeo até que a gente gravou, é que se você quer ser médico de verdade, tem que fazer clínica médica. Não todos respeitando as outras, pelo amor de Deus, hein? É só uma brincadeirinha. E o porquê não fazer? Essa é a pergunta boa, tá? Na verdade, eu não diria nem por que não fazer, mas o que eu diria é pensar 2 vezes antes. A primeira é porque a residência é puxada, que a gente já comentou várias vezes aqui. Então, dependendo do seu perfil, às vezes não seja o que você quer. O segundo ponto é em relação à remuneração. Não significa que é ruim, tá? De qualquer forma, não é ruim, senão vai passar fome, nada disso vai acontecer, pelo amor de Deus. Mas existem outras que são mais remuneradas e mais até reconhecidas, entre aspas, tá? E outro ponto que é negativo é realmente em relação a isso que eu falei, de reconhecimento. Às vezes muita gente não entende o que o clínico faz, qual que é o papel do clínico. E acaba meio que se perdendo, sendo substituído por outras pessoas que não têm a especialidade. Mas um bom clínico faz muita diferença. Tá? Então, você que está em dúvida fazer clínica médica, eu brinco dizendo que a clínica é soberana. A clínica é soberana. O nosso urologista Igor, ele diz, não, é a cirúrgica, né? Mas o Igor é um bom clínico cirurgião. É um bom clínico. Então ele pode. E Felipe, qual é a dica que você dá para aquele aluno que está no ciclo básico, no ciclo clínico, a gente vai chegar no internato, básico e clínico, a dica que você dá para ele, entrou, o que eu posso fazer? Primeira coisa que eu diria é se organizar em relação aos estudos, tentar criar uma rotina, não deixar só para a última hora, por exemplo, tem a prova sexta-feira, aí quinta-feira a pessoa vai e estuda para a prova, porque esse é um conhecimento que você adquire que é fugaz, então você perde ele no dia seguinte, você faz a prova e esquece. E a medicina, ela não é feita para isso, né? Ela é feita para você ir adicionando conhecimento. É uma escadinha. Hoje eu aprendi uma coisa, amanhã eu aprendo outra, e você vai aumentando seu conhecimento. Isso é uma dica que eu dou. Outra dica que eu dou é não ter relação assim com o estudo. É sim aproveitar o período da graduação. Não deixe de fazer esporte, não deixe de se cuidar, não deixe de sair, de ir nas festas. Aproveite, não é verdade? Aproveite do jeito que você gosta e da melhor forma que seja e saudável. Não exagere também, claro, para não fazer mal para si mesmo. Mas eu acho que isso é importante, é aliar uma vida organizada com estudos, se preparar para o futuro, porque é puxado, medicina é puxado, mas também não deixar de viver. Até para evitar doenças emocionais, não é? Exatamente. O pessoal estuda tanto que às vezes dá burnout. Burnout, então... Dá burnout. Então é saber equilibrar a vida, não é? Tem que equilibrar. Agora, dica para o pessoal que está no ciclo básico, clínico, mas a galera que está no internato. A galera que está no internato, às vezes está passando, o que eu percebo, né? O pessoal está passando na pediatria. Mas não está acontecendo coisas legais na pediatria, tudo bem. Então eu não vou ali ver o que está acontecendo na cirúrgica, porque está tranquilo para mim, eu vou dar uma descansada. Às vezes, né, como eu vou me preparar para a residência médica e em vez de estudar para a graduação, estuda para as provas de residência, então não vai muito bem, não se dedica muito aos plantões, são tantas coisas, né? É difícil. Então eu queria que você desse essa dica para aquele interno desesperado, minha gente. Qual a dica que você daria, Felipe, para ele? A primeira coisa, não se desespere, por favor, senão vira uma bola de neve. O que eu diria é, se você, por exemplo, o exemplo que o Isaac deu, você está na pediatria e está tranquilo. E você, claro, não está cansado, está com um tempinho livre, vai procurar no hospital alguma coisa para você dar uma olhadinha. Às vezes vai ali com a gente da clínica, ver o que está acontecendo, um paciente que chegou, um paciente da cirúrgica, um paciente da GO. Tudo é conhecimento, né, Isaac? Então, se você já está dentro do hospital, aproveite e viva, né? Viva ali dentro do hospital, veja o que está acontecendo, se interesse, às vezes vai pesquisar um caso ou outro, pode chegar para a gente discutir. O Isaac fazia muito isso, não é? Quando eu era R1, o Isaac vinha no hospital, e ele nem interno vinha aqui, achava um caso interessante, ia pesquisar, a gente conversava sobre o caso, não é? E é um negócio que faz diferença, você mostrar interesse, tentar aprender alguma coisa ou outra. Ter um interesse, né? E o preparativo, você passou de primeira na residência médica, você pode dar dica para o interno também? Eu acho que cada um tem um jeito de estudar. Não necessariamente o que eu fiz é o certo, não o que você faz é o certo, mas cada um tem que encontrar o seu jeito de estudar. Tem gente que gosta de estudar um pouquinho todo dia, tem gente que gosta de, por exemplo, eu foquei mais na prova daqui que eu queria, porque eu sou daqui, por questões pessoais. Então eu foquei a prova daqui, eu estudei
Basicamente, eu fiz um intensivão aí nos últimos meses para passar aqui onde eu passei, tá? Então, vai de acordo aí com cada perfil. A dica é, tem que estudar, né? Então, se organiza, estuda do jeito que você consegue, da melhor forma possível. Mas também não fica desesperado não e bitolado, estudando 18 horas por dia, porque isso leva ao burnout que o Isaac falou. E aí, não dá certo. Então, tem um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. E falando de preparação para a residência médica, temos o cupom de desconto do Penduro Jaleco para o MedCoffee. O MedCoffee já é muito reconhecido nacionalmente, é uma plataforma excelente para preparações de residência médica, muito aprovação, e ter o MedCoffee é um diferencial para você que está se preparando. Então, você que ainda não comprou o curso, né, temos o cupom de desconto, está na reta final, o HIT. Então, entra no nosso canal do Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link e só colocar lá o cupom que vai ter desconto. E é isso. Inclusive eu usei os cards, era muito bom os cards, viu? Os cards são excelentes. E eu vou fazer algumas perguntas do cards. Vai ter de clínica, de cirúrgica, de pediatria. Vai ser massa. Caminhando para o final, Felipe, eu queria fazer um bate-bola aqui com você. O bate-bola é enfermaria ou pronto-socorro? Olha, rapaz... Pronto-socorro. Pronto-socorro. Um erro que te ensinou durante esse tempo de preparação, de residência. De residência? Sempre checar 2 vezes o que você está fazendo. Principalmente a prescrição. A subespecialidade favorita no momento? Cardio. Não dá para falar que não é que todo mundo vai falar que é, mas é cardio. E um conselho que você sempre leva com você? A gente tem uma placa aqui no hospital, que é um conselho, inclusive, que fica ali no final da enfermaria, e ela fala o seguinte: o paciente é o amor de alguém, ou é o pai de alguém, ou é o filho de alguém. Então a gente sempre lembrar que a pessoa que a gente está cuidando é importante para alguém e alguém ama essa pessoa. Então a gente cuidar dela como se fosse um amor nosso. Né? E uma última pergunta desse bate-bola: se você tivesse um outdoor lá na 25 de março, que frase você colocaria? E essa frase que ia impactar um monte de gente. A clínica é soberana, procure seu clínico. Ah, muito bem.